Olá, eu sou Eduardo Braga e esse é o nosso espaço de distração. Aqui a gente vai conversar sobre absolutamente tudo. Entrevistas, opiniões e uma boa dose de humor sobre tudo que nos cerca. Bem-vindos ao Empretecendo. Olá, você que tá ouvindo... Desculpa. Vou começar de novo e fingir que nada disso aconteceu. Olá, você que tá ouvindo esse podcast. Seja bem-vindo. Olha, eu tô rindo assim... Porque quando eu tava escrevendo essa pauta, eu falei, por quê? Pra que isso, né, Eduardo? Não, eu tô rindo porque, apesar de parecer um tema mórbido, esse vai ser um episódio muito divertido, porque eu tenho umas histórias engraçadas pra falar a respeito. E é justamente por conta disso que o clima desse episódio não vai ser um clima mórbido. A gente não vai falar sobre, morte, não sei o que, porque de desgraça já baixa a nossa vida real. Nossa vida tá uma desgraça mesmo, uma desgrama. E aqui eu não tô usando o meu personagem fictício do Sar. Eu tô falando real mesmo, a nossa vida tá, meu Deus, bizonha. Mas eu resolvi criar essa pauta pra gente brincar um pouco sobre essa ideia de partir pro outro plano. Será que a gente já passou por alguma experiência assim meio que bizarra, né? Vamos conversar sobre isso agora nesse episódio que tá começando e se chama Morri, mas passo bem. Olha, a ideia de gravar esse episódio surgiu de um acontecimento que agora eu tô rindo horrores, né? Agora eu tô rindo, mas na hora que isso aconteceu foi bizonho. Eu senti a minha vida passar pelos meus olhos. E eu vou contar essa história pra vocês agora. E esse é um episódio colaborativo, ou seja, mais à frente eu vou ler aqui algumas das sugestões de vocês. Eu abri uma caixinha lá no meu Instagram, inclusive, né, a propósito, é muito interessante... Que se você não me segue, lá no meu Instagram é o ESBraga, ESBraga com 2 Gs, ESBraga com 2 Gs. Sabe outra coisa engraçada que eu vou fazendo assim, ó, socando assunto dentro de assunto? É que as pessoas da minha cidade, aqui vizinho, por exemplo, e que só me conhecem pelas redes sociais, me chamam curiosamente de ESBraga. Não sabiam, por exemplo, eu tava conversando com um criador de conteúdo aqui do lado, que ele fez um daqueles vídeos, né? Oi, Eduardo, né? E aí eu repostei esse vídeo dele e ele disse assim, nossa, eu não sabia que seu nome era Eduardo. Achava que seu nome era Esbraga. Amado, quem chama Esbraga? Meu Deus, quem chama Esbraga? Aí ele disse assim, achei o nome bem conceito. Então agora eu vou me apresentar assim. Eu me chamo Esbraga, que aí já dá logo a rede, né? Todas as minhas redes são Esbraga. Ou você pode seguir também o Empretecendo no Instagram, que é EmpretecendoCast, porque eu vou estar sempre abrindo caixinhas de diálogo lá no Empretecendo e principalmente no meu perfil pessoal, o Esbraga, com 2 Gs, é bom lembrar, pra gente estar dialogando e construindo episódios colaborativos, como é o caso desse. Então, mais à frente, eu vou falar sobre as percepções de vocês e vou explicar direitinho como isso se encaixa no episódio de hoje. Então, vamos lá, minha história. Senta que lá vem história. Olha, eu costumo caminhar, né? Quando a preguiça não bate, né? Vamos ser sinceros. Eu costumo caminhar ao entardecer. E aí, numa dessas idas para caminhar, antes de caminhar, eu reparei, um dialeto bem cearense, né? Eu reparei que tinha um besouro diferente na minha parede, assim, perto de onde eu lavava, na área de trás, na área externa da casa. Na área externa ou na área interna? É na parte de trás, perto do quintal. Eu vi um besourinho ali na parede e falei, quando eu voltar, eu mato esse besouro. Beleza. Fui caminhar, ouvindo meus podcasts, porque eu caminho ouvindo podcast, é um caminho sem volta. Fiz lá minha 1 hora de caminhada, bem blogueira fit. Quando eu voltei, eu falei, vou atrás de besouro pra matar. O canto mais limpo, como a gente fala aqui no Ceará. O canto mais limpo, não tinha nada. Eu digo, meu Deus, cadê esse besouro? Ok. Enquanto o sangue esfriava, fui lavar a louça. Quando eu comecei a lavar a louça, lavei. Gente, eu tava basicamente na última panela. E era uma panela de pressão. Quando eu passei a esponja no fundo da panela, pica moquitinho. O bicho me picou, gente. Só que na hora a picada foi tão dolorida, tão caralhenta, que eu senti faltar o chão nos meus pés. E para todo mundo que eu conto essa história, eles falam que é porque eu sou muito escandaloso, maximizo tudo. Mas, gente, dramático, né? Todo mundo me chama de dramático. Mas, gente, doeu muito. Doeu tanto que eu sentei na escada, assim, por alguns minutos e falei,
fui picado por um escorpião, tô à beira da morte. E aí nessa hora, enquanto eu delirava de dor, eu comecei a gritar, né, pro Jean, e aí Jean desceu e falei assim, Jean, fui picado por um bicho, e ele tá dentro daquela panela, eu não tive coragem de olhar o bicho, mas eu tenho certeza absoluta que o bicho é um escorpião. Fui picado por um escorpião. Pois bem, Jean foi lá, né, olhou a panela e não era um escorpião, era um bicho diferente. E na hora, quando eu olhei pro bicho e que eu vi, primeiro que eu vi que não era escorpião, deu um pequeno alívio, apesar de estar doendo muito. Gente, uma dor infernal, inexplicável, não sei dizer pra vocês. Eu nunca tinha sentido uma dor repentina assim, porque uma dor que você sabe que vai sentir, ok, mas uma dor repentina assim, eu nunca tinha sentido na minha vida e falei, vou morrer, gente. Tenho certeza que eu vou morrer. E tem um pouco de drama, né? Drama queen. Aí, daí ele pegou o besouro, né? A gente colocou, era tipo um besourinho, eu coloquei numa folha branca e fiz a pior coisa que a pessoa deve fazer. Procurei no Google. Tem um aplicativo do Google que chama Google Lens, né? Lentes do Google. E aí você aponta a câmera para determinada coisa e ele mostra resultados baseados naquela imagem. Pois eu apontei a câmera para esse bicho e tinha lá barbeiro. Tinha lá barbeiro. Meu pai amado, quando eu li barbeiro, eu disse, pronto, tô morto. É isso, acabou, boa sorte. Meu Deus, eu não cumpri nada do que eu tinha prometido pra mim mesmo, acabou minha vida. Gente, você que tá me ouvindo aí, eu fiquei desesperado quando eu soube que era um barbeiro. Não fiquei desesperado normal não, eu fiquei mega desesperado. O Google Lens havia me dito que aquele besouro que eu tava mostrando pra ele era um barbeiro e isso me deixou desesperado. Eu até esqueci da dor. Tava sentindo a dor, mas esqueci na hora que eu tava sentindo aquela dor. De tão desesperado que eu fiquei. Daí eu comecei a procurar no Google quais eram os primeiros sintomas, qual era o período de incubação da doença. Pesquisei também quanto custava um transplante. Gente, vocês não têm ideia. Eu enlouqueci. Eu literalmente perdi o sentido das coisas. Comecei a pensar em todos os planos que eu tinha feito e não tinha cumprido nem metade deles. Nossa. Fiquei louco. Daí passa um tempo e eu falei, eu desesperado. E Jean lá embaixo tentando isso. Eu já tinha subido pro quarto, e chorando. E conversando com as cachorras, me despedindo, dizendo, olha, foi muito bom ter vocês aqui comigo. Gente, drama queen. Mas eu tava com muito medo mesmo, real. Eu não sabia que bicho era aquele. Enfim, o resumo dessa história é que Jean enviou essa foto pro responsável pelas endemias na cidade, né? Pelas endemias, eu não sei se esse é o nome. Mas é o cara que era responsável justamente por esse setor de barbeiro, esses besouros, né? E eu fiquei lá em cima, a gente ficou lá embaixo conversando com ele e falou assim, cara, não, disse pra ele nem se preocupar. E ele mandou a foto do bicho que tinha me picado e mandou também as do barbeiro pra eu comparar. E realmente, eles eram muito diferentes. Só aí meu coração foi se acalmando. E ele falou assim, não se preocupe, esse bicho aí não faz mal a ninguém, ele só pica se ele se sentir ameaçado. Agora, a picada dele dói bastante. Eu falei assim, você tá falando isso pra mim? Que levei essa picada do inferno? Achei que ia morrer. Mas pra mim, o mais importante é que eu não ia morrer ali naquela hora e nem tava com prazo de validade. E é tão estranho quando a gente para refletir sobre isso. Agora eu tô gargalhando muito, mas na hora eu fiquei desesperado e comecei a fazer planos mesmo pro tempo que eu tinha. Comecei a pesquisar o tempo de vida de uma pessoa que tem chagas. Depois eu pesquisei o tempo de vida de uma pessoa transplantada. Imagina. Eu comecei a pensar na vida diante dos meus olhos. E é estranho que a gente só pense nisso quando a gente passa por alguma situação assim, né? A minha mãe me contou uma vez, e eu só acredito, óbvio, porque a minha mãe tem umas histórias que a gente só acredita porque é a mãe mesmo, né? Ela me falou... isso aqui é uma coisa bem bizonha. Gatilho. Ela me falou que ela teve muito mal, eu não lembro ao certo pelo que foi, mas ela precisou receber aqueles, como chama? Desfibrilador? Quase não falo. É assim que fala. E ela disse que viu quando o médico aplicou o desfibrilador nela, e ela disse, olha, escutem isso que eu vou dizer.
que na segunda aplicação ela saiu do corpo dela. Eita, manto, me arrepiei todo. Ela saiu do corpo dela e viu a cena aérea do médico dando choque nela. E ela disse que começou a percorrer o hospital. Assim, tipo, flutuando, percorrendo o hospital, como se ela tivesse sendo guiada por alguém, por algo, por uma força, não sei. E ela começou sendo guiada por por essa luz, e ela tava saindo do hospital quando o cara deu a terceira vez que ele fez isso, e ela voltou para o corpo dela. Gente, isso é muito estranho, mas é o que eu posso chamar de experiência de quase morte. Agora que eu já contei essas duas histórias, eu queria comentar algumas das contribuições de vocês pro episódio de hoje. Eu perguntei lá na minha caixinha o que você gostaria de fazer antes de morrer. Parece mórbido, mas é interessante ver que planos as pessoas têm pra vida, né? Eu, por exemplo, tenho muitos sonhos e eu fiquei refletindo nas respostas das pessoas e percebi que não só os meus planos, mas os planos da maioria das pessoas que responderam são planos ligados à questão material. O quão materialistas vocês consideram? Porque isso me fez refletir sobre o quanto eu me considero, quantos por cento eu me considero materialista, porque as respostas são quase todas de cunho assim, mais materialista, sabe? Por exemplo, ó, essa pessoa respondeu assim: tanta coisa que eu tenho é medo de dizer e ir antes de fazer. A principal delas é a minha casa própria. O sonho do brasileiro médio, né, é ter sua casa própria. Ainda estamos aí batalhando por isso. Outra pessoa colocou assim: ficar rica, kkkk, cada cá uma lágrima, né, porque é muito difícil a gente que nasceu nessa classe trabalhadora, amada, sem privilégios, ó, não vou militar aqui não, mas a gente não mereceu o suficiente para ser rico. É sobre merecimento. Porque eu mereci, contém ironia. Essa outra pessoa respondeu assim: viajar para um super lugar, são tantos que não decidi qual ainda. Nossa, vocês estão percebendo? São sonhos muito assim, né? Porque é engraçado isso que eu tô falando, porque quando eu comecei a contar minha vida ali nos minutos posteriores à picada, eu pensei, não fui ao México, que é um lugar que eu gostaria de ir. Tá vendo? A gente começa a pensar em lugares que a gente gostaria de ter ido e não foi. E pode ser, tá, meninas? Sem querer transformar esse sonho em pesadelo, que você não consiga ir, tá? A gente, se não conseguir ir, pelo menos você vai ter dinheiro pra pagar a terapia por não ter conseguido. A outra pessoa colocou assim, ó: morar uns tempos fora do país, conviver com outras pessoas, outras culturas. Nossa, eu acho que é um desejo de muita gente. Eu não sei até que ponto esse desejo é uma coisa de curiosidade, um pouquinho de curiosidade, um pouquinho de cansaço, né, de morar nesse país, gente, com tanta coisa acontecendo. Ai, meu Deus, não vou falar. Não vou falar porque esse episódio é um episódio engraçado. Não quero que isso aqui se torne um climão, não quero que pese. Mas, assim como essa pessoa que respondeu, eu também adoraria passar um tempo fora do Brasil, conhecer outras culturas, e vou ser bem sincero pra vocês, eu tenho muita vontade de conhecer, vai ser bizarro isso que eu vou dizer, mas eu tenho muita vontade de conhecer o continente africano, conhecer alguns países do continente africano, me reencontrar, me reconectar com a minha ancestralidade, assim, propriamente dita, né? A gente aqui no Brasil fala sobre cultura afro-brasileira, mas é algo ainda muito superficial, então eu desejaria muito também passar um tempo fora, quem sabe num lugar assim. Tem essa parte mais material, né, de pular de paraquedas também é uma coisa que eu adoraria fazer, pular de paraquedas, pular de bungee jump, nossa, adrenalina pura, não sei nem se eu tenho um problema cardíaco, a última vez que eu fiz exame não tinha, né. E tem também a outra parte das pessoas que responderam, que é uma coisa mais abstrata, viver. Muitas vezes não vivemos como queremos e não morremos apenas uma vez. Vivemos todos os dias da vida. Valha, meu pai, me deu um bug esse comentário, bem dark. Não vivemos porque morremos, morremos porque vivemos. Gostei. A outra pessoa colocou assim: eita, que isso me deixou pensativa. Se a gente para pra pensar, toda vez que a gente vai falar sobre morte ou algo do tipo, a gente sempre fica nessa vibe de, meu Deus, o que eu faria? Nossa, não sei o que, né? Porque, olha, sendo bem sincero, a única certeza da gente é que a gente vai morrer. Porque ninguém nasceu pra ser mente.
Adoro dizer isso. Vou tomar até uma água. Mas acredito que é uma coisa que a gente ainda não aprendeu a lidar com a morte, né? Não vou falar muito, senão isso aqui vai ficar gatilho pra galera. Olha, essa outra pessoa colocou sonho em andar de cavalo. Gente, mas é um sonho bem possível, né? Não sei, eu não sei, não conheço, né? Pode ser que a pessoa, sei lá, nunca tenha visto um cavalo. Não sei. Mas pra mim parece um sonho bem... Pra finalizar dessa contribuição de vocês, lembrando, se você quer contribuir com o podcast, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Esbraga com 2 Gs. Esbraga com 2 Gs. Vou ficar repetindo. E Empretecendo Cast no Instagram. E saiba que você também pode mandar sua sugestão de pauta pro nosso e-mail. empretecendocast@gmail.com e a gente lê tudo e responde todo mundo lá. Para finalizar aqui a contribuição de vocês, eu vou ficar aqui com essa que eu achei esplêndido. Amar. Sabe, vou deixar aqui essa reflexão pra você que tá ouvindo agora. Você já amou de verdade? Amar a si mesmo, amar ao outro, amar um chamego. Você já se amou? Você já se amou hoje? Você já amou outra pessoa? É com essas palavras poéticas que eu encerro a participação de vocês hoje aqui no podcast. Vamos agora para o nosso quadro Plurais, esse quadro onde eu sempre trago aqui para vocês uma indicação, um livro, uma música, enfim, eu sempre indico algo para vocês, algo muito legal, tá? Solta a vinheta. A minha indicação de hoje é um Instagram, um perfil de um criador de conteúdo preto. É novidade, né? Não, mas é importante isso aqui que eu vou dizer pra vocês. O nome dele é Leonardo Castilho, o arroba dele é Léo Castilho. Léo Castilho. Ele é uma bicha surda, uma bicha preta surda. E essa bicha é uma bicha hilária, icônica, que vocês precisam seguir. Que o Leonardo tá fazendo uns reels, assim, muito interessantes. E já que a gente tá nessa era do Reels e a gente tá consumindo muito conteúdo de Reels, coisa engraçada, coisa pra rir, por que não dar voz e vez a uma bicha preta e surda, né? Eu tenho seguido muitos criadores de conteúdo com diversas deficiências, justamente para me educar a consumir conteúdos diversos, e diversidade não tem a ver só com gênero e sexualidade ou raça. Tem a ver também, a gente tem que incluir nessa pauta de diversidade pessoas com deficiência. Então eu encontrei o Léo Castilho numa dessas dicas, né, de outro perfil de pessoa com deficiência que me indicou, né, pessoas pretas para seguir com deficiência, e eu acabei amando o conteúdo do Léo Castilho, e eu tô deixando aqui como sugestão para vocês seguirem, amarem, deixarem lá o gostei de vocês, comentarem, compartilharem, engajar na rede dessa bicha preta maravilhosa, o Léo Castilho, tá bom? Estamos chegando ao final desse episódio curtíssimo, mas é um episódio que eu amei gravar, porque, né, uma experiência dessas, bicho, eu conto tanto essa história pra todo mundo que eu falei, por que não levá-la pro podcast, que é um diálogo, né, uma conversa aberta com as pessoas que escutam. Espero que vocês tenham curtido, a gente se encontra na semana que vem, ó, não esquece, me segue no Esbraga com 2 Gs, Esbraga com 2 Gs, no @empretecendocast, e manda o teu recadinho do amor pra gente lá no direct. Se você quiser mandar sugestão de pauta, tem o nosso e-mail, empretecendocast@gmail.com, e a gente se encontra na sexta-feira que vem. Até lá! Fui!